Oi, turma! Tudo bem com vocês? Passamos o Natal, estamos chegando aí no finalzinho do ano. Tudo bem, Celcinho? Tudo bem, Michele Janela? Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite, amigos. Ao vivo, bem legal. Ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, então avisa a galera que o programa hoje tá bom demais, hein? Tem muitas coisas legais pra gente falar. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, já a gente volta para conversar sobre a rodada do final de semana no Brasileirão. Vamos começar a esquentar os jogos da Copa do Brasil. Será que vai pintar uma final paulista? E tem também uma entrevista ao vivo aqui hoje no programa com um craque do Corinthians, um craque daqueles, gigante. Segura aí que a gente volta daqui a pouquinho. Antes tem dicas. Pessoal, então a gente já vai embora para a nossa enquete de hoje. E o tema é o seguinte: o Corinthians vai conseguir alcançar uma vaga para a Libertadores? Sim ou não? Porque os antes tiveram que pôr essa enquete. Porque antes ficavam assim, o Corinthians vai ser rebaixado para a segunda divisão, né, Celso Cardoso? E agora você tem que se conformar com essa enquete se o Corinthians vai ou não conseguir uma vaga para a Libertadores. Você achou que tinha acabado a paz? Estou aqui de volta. Pode dar a sua opinião. Primeiramente, grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Buenas noches. Uma vez eu vi sobre um documentário da Copa de 94, eu acho que o nome do documentário era Todos os Corações do Mundo. Isso mesmo. E me chamou a atenção uma entrevista com um torcedor que ele comparou o futebol à vida com seus altos e baixos. É mesmo, né? O futebol é como a vida com seus altos e baixos. Então, parafraseando esse torcedor, o Corinthians é isso. Quando nós perguntávamos se o Corinthians ia cair ou não, é porque o Corinthians estava vivendo aquele período de baixa na vida. Agora deu uma melhorada, as coisas estão fluindo mais, está mais leve, e aí dá para você sonhar com outras coisas. Isso mostra que a gente nunca pode perder a esperança. Exato, então o momento do Corinthians na vida é de aspirar por coisas maiores e não para fugir do sufoco. Nossa, olha, coach, você também não? Podia ser, né? E aí, Flávio? Eu acho que ele pode pleitear a Libertadores, só não sei a consequência disso, mas parabéns ao Wagner Mancini pelo belo trabalho, uma coisa espetacular. O trabalho do Mancini merece muito respeito. Porque foi ele que fez essa mudança. Sim, sem dúvida, é o mesmo elenco, tudo igual. Essa mudança tem nome, Wagner Mancini. Sim, né? Mas sim, agora o Corinthians pode pensar em pré-Libertadores. Isso é um pouco assustador e tal, mas... Pré-Libertadores ou Libertadores, Celso? Libertadores América, primeira fase eliminatória. Ó. Você acha que vai no grupo? No grupo? O quê? Corinthians? Não, estou dizendo que não existe pré-Libertadores. É Libertadores. Sim. Não, pensei que você estava dizendo que não ia Não, é que ela provocou. Ela quer causar intriga entre nós, entendeu? Sim. Ele acredita que existe uma pré-Libertadores. Você acha que já é Libertadores? Mas já é Libertadores. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar também o nosso QR Code que está aqui do ladinho, ó, para... Eu não sou QR Code. Entrar no site. Faz direito. Não. O QR Code tá assim, ó. Não, você fica tá apontando aqui, ó. pra mim, Ó, parece que eu sou... aqui, ó. Ah, então, agora sim. Aqui é o QR Você tá Code. apontando, parecia que eu era um QR Code. E não esqueça, vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundinhos, 11 99479 1633. E falando no Corinthians, agora o foco mudou totalmente. Até outro dia, a meta era escapar do rebaixamento. Hoje, a vaga na Libertadores está mais perto do que nunca depois da vitória contra o Botafogo. No Newton Santos, Casares abriu o placar para o Corinthians contra o Botafogo. O primeiro dele com a camisa do Timão. E que belo gol, hein? Cruzamento do Mosquito na medida para o equatoriano subir e testar com estilo. O Corinthians martelou, mas foi só nos acréscimos da segunda etapa, depois de um vacilo de Calu, que Matheus Vital ampliou. O meia deixou o Benevenuto de bunda no chão e mandou rasteirinho, sem chances para Diego Cavalieri. Corinthians 2-0 e fim da zica. Foram 9 anos sem vencer o Fogão no Rio de Janeiro. E aí, gostou do desempenho do time, Celso? Gostei. Primeiro tempo não foi tão bom, não. O jogo meio amarrado, mas ainda assim o Corinthians foi melhor que o Botafogo. Conseguiu um gol numa... Gustavo Mosquito tá bem, né? Eu achei que o Mosquito jogou bem no primeiro tempo. Foi um dos melhores do Corinthians. O Casares, para mim, foi o melhor. Fez um cruzamento, o Casares subiu como se tivesse 2 metros de altura para fazer 1-0. E aí, no segundo tempo, isso que eu acho bacana no Wagner Mancini, Flávio. O Corinthians tem dificuldades para propor o jogo, mas o Corinthians foi à frente. Estava ganhando o jogo por 1-0, em vez de ficar fechadinho lá atrás. Que é terrível. O Barroca mexeu no time, encheu o time de atacantes. E aí, quando você esperava que o Corinthians poderia ficar atrás,
Não, ele botou o Corinthians para jogar e o Corinthians criou 1, 2, 3, 4. Eu achei que jogou bonito o Corinthians. Achei que o Corinthians poderia ter feito uns 2, 3-0, perdeu muitos gols. E quando o Matheus Vital fez 2-0 já nos acréscimos, com toda a justiça do mundo, o Corinthians jogou muito bem. É um time muito distinto, por isso que eu falo. Tem técnico que fala assim, meu time não tem vocação ofensiva. Não tem porque não tem coragem. Não tem porque não treina. Porque não é uma põe o time questão pra jogar. pode não ter a qualidade para você amassar um adversário. Mas para jogar ofensivamente, tem. O Corinthians mostrou isso ontem. Jogar ofensivamente é mais difícil. Demanda mais trabalho, demanda mais técnica. É mais fácil destruir, né? Exatamente. Isso é aquela acomodação que faz o jogo feio. O Corinthians ganhou facilmente do Botafogo. Ganhar do Botafogo não é tão difícil assim, só que o Corinthians não estava ganhando esse tipo de time. Você falou do Casares. O Casares sempre foi um bom jogador. O problema é que ele é irregular. Se ele conseguisse, o Wagner Mancini conseguir mais esse milagre de fazer o Casares ficar um jogador regular, o Corinthians terá um bom reforço. Ele é bom jogador, só que joga 2, 3, depois some 4, 5, depois joga mais 2. Sabe, ele tem essa irregularidade muito forte. Se isso for quebrado, evidentemente, bom jogador, ele sempre foi, né? Sempre foi. E ele voou naquele gol, foi muito legal. Então vamos falar com o José Paes para conversar mais sobre esse Corinthians. Apesar das 3 vitórias seguidas, o Timão tem um problema para resolver para o restante da temporada. Qual é, Zé? Boa noite. Boa noite, minha amiga Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, o Corinthians tem um probleminha para resolver, que é o seguinte, o Timão não tem conseguido matar os jogos com facilidade. As últimas 3 partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, vitórias para o Corinthians, vitória contra o São Paulo, contra o Goiás, contra o Botafogo, mas o Corinthians teve uma dificuldade para matar esses jogos. E aí, na entrevista coletiva de ontem, depois da vitória para cima do Botafogo, o técnico Wagner Mancini teve que responder justamente sobre esse tema. Vamos ouvir o Mancini. Acho que a gente pode chegar mais rapidamente à finalização, às vezes há uma certa demora, mas também isso é porque nós temos opções. O jogador que está chegando para finalizar, ele tem a opção de finalizar e tem 1 ou 2 jogadores ao lado. Isso também mostra evolução na parte ofensiva. Tá aí a palavra do Wagner Mancini, Michele, traduzindo o que ele disse. O Corinthians vem vencendo, mas não vem convencendo tanto assim. Só para encerrar essa minha primeira participação aqui no Gazeta Esportiva, viu, Mi? Corinthians treinou hoje, treina amanhã, treina quarta, depois do dia 31 ao dia 3, folga geral no Timão. Timão volta a trabalhar na segunda-feira, dia 4, e só joga no dia 13 de janeiro de novo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Lembrando que a 28ª rodada, que seria agora, o Corinthians teve esse jogo adiado contra o Palmeiras, porque o Palmeiras vai jogar no dia 5 contra o River Plate, jogo aí da semifinal da Libertadores, e o clássico entre Corinthians e Palmeiras da 28ª rodada seria no dia 6. Então, por causa aí de uma incompatibilidade no calendário, esse jogo foi adiado para o dia 18 e o Corinthians só volta a jogar no próximo dia 13, então. Tá certo, Mi? Volto para você, daqui a pouquinho eu volto aqui para dar uma pitadinha, fazer uma perguntinha para o nosso convidado que eu sei que a gente tem hoje aqui no Gazeta Esportiva, né? Beleza, Zé Paes. Só que você falou assim que o Corinthians está jogando, está vencendo, mas não está convencendo. Eu já acho que as últimas atuações do Corinthians estão convencendo sim, porque temos visto jogadas muito bonitas, toque de bolas, armações e triangulações rápidas ali acontecendo. E para mim, o time e o trabalho do Mancini, esse Corinthians já me convence que é um time muito bom e que tem sim total condição de disputar uma pré-Libertadores. Ontem o jogo contra o Botafogo, como eu disse, o primeiro tempo eu achei ruim. Não sei se falava do jogo. 2-0 também, gente, pelo amor de Deus. O primeiro tempo foi fraco, assim, de poucas... Mas é duro fazer um jogo bom contra o Botafogo, né? Mas é ruim o Botafogo, nossa senhora. Aí o segundo tempo o Corinthians melhorou, até porque também o Botafogo deu mais espaço, o Corinthians foi mais ofensivo. Quando você fala de convencer, ainda, sabe, o Corinthians não é um time muito regular, que faz uma partidaça. Tem bons momentos nos jogos,
Tanto que venceu as últimas 3 partidas, venceu o São Paulo jogando de maneira reativa, venceu o Goiás com certa tranquilidade, mas tomou um sufoquinho no final, e contra o Botafogo foi mais tranquilo. Teve uma jogada linda contra o Goiás, não foi? Contra o Goiás, teve aquela jogada bonita o Corinthians está tocando a bola, é um time organizado. O próprio contra o São Paulo. É um time muito mais organizado, isso é fruto do trabalho do Mancini, sem dúvida alguma. Aliás, o Mancini está sabendo aproveitar, Flávio. Todo mundo reclama, né, que não tem tempo para treinar. Como quando só tem Campeonato Brasileiro e só tem um jogo por semana, ele está aproveitando para acertar esse time. E tem que saber fazer, ele claro. sabe. Quem sabe, sabe. E quando você começa a conquistar pontos, e ali a gente viu, né? São 3 vitórias seguidas e 6 jogos sem perder. Entra o fator confiança. E aí isso pesa demais no futebol, na vida, né? Se tiver confiante, você faz a coisa com mais naturalidade. E a coisa pega. Então você nota um time mais confiante. Sim. Mais confiante, arriscando mais. E você só vai fazer alguma coisa. O futebol é um jogo. O risco, ele é inerente ao jogo. Você vai perder uma jogada. É a história que eu falo do São Paulo. Claro. Tomou 3 gols pela saída de bola arriscada. Fez 9. Faz parte do risco. E aí você pode, sabe, trabalhar melhor uma bola, arriscar alguma coisa a mais. Isso faz parte da confiança do time. E Flá, eu estava assistindo até um vídeo da Bia De Luca, que é uma terapeuta, e ela fala o seguinte, que o subconsciente, sabe como a gente faz para deixar uma coisa no seu subconsciente? Através da repetição. Então você faz, não é fazer 1, 2 vezes, é você fazer centenas de vezes uma coisa. Treinamento cognitivo. Exatamente, é aquilo que o Cristiano Ronaldo fazia. Lembra que ele cabeceava não sei quantas vezes a bola até que fica um negócio automático? O lance do gol da Copa do Exatamente. Ele é o treino que os alemães fazem para as crianças quando eles começam a treinar num nível mais alto. Bola joga, peito, vira e bate. É o treino número 1. E o que ele fez na hora da Copa, final de Copa, o mundo inteiro vendo, ele fez o simples, estava no cognitivo. Ele não pensou, ele dominou, pai, fez o exercício número 1, meteu a bola onde eles fazem. E aí, quando a gente, levando isso para o futebol, né, porque isso pode ser aplicado na nossa vida, eu tive uma situação dessa prática, depois eu conto aqui nos bastidores, mas levando isso para o futebol, essa autoconfiança que a gente vê é de você, e até no São Paulo também a gente percebe isso, o que eles fazem nos treinamentos, eles vão repetindo, chega no jogo, eles conseguem fazer a mesma coisa com autoconfiança. Por isso que eu vou na contramão daqueles que, por exemplo, muito se discute, essa saída de bola de trás tem que fazer, e só é possível fazer a partir do momento que você ganha confiança, e você só vai confiança repetindo. Existe o risco de errar? Existe, corre o risco de gaguejar aqui, corre o risco, sei lá. Tossir, faz parte, o Flávio foi muito feliz, o risco é inerente, aliás, à vida, né? Nascer é um risco. E a gente está aqui, vivo, firme e forte. É isso aí. Bom, você está hoje Você muito, assim, emotivo, né? Acho que é o final do ano. Celso Pensador. Olha só. O São Paulo já está de olho no Grêmio pela Copa do Brasil, mas vamos passar rapidinho pelo jogo de sábado. Vitória fora de casa para cima do Fluminense com o show do Brenner. Ele fez 1-0 aos 14 do primeiro tempo. O veterano Fred soltou a bomba, deixou tudo igual no começo da etapa final, mas o artilheiro do tricolor no ano decidiu a partida com outro gol. Brenner 2, Fluminense 1, mais um passo rumo ao título, né, Celso? Como é bom quando tem um goleador desse. A gente está revendo, né, o gol do Fred, aí o gol da vitória do Brenner. O São Paulo mereceu a vitória por 2-1, né? Foi melhor que o Fluminense durante todo o jogo. O São Paulo é muito consciente daquilo que faz. Tem muito a ver também com o trabalho do Fernando Diniz, que muita gente torceu o nariz e blá blá. Eu adoro repetir isso. Isso você pode falar que estou falando por causa de companheiros que criticaram o Diniz, vale para torcedores, vale para todo mundo que é muito ansioso, sabe? É muito ansioso e não sabe esperar o resultado de um trabalho. E o Fernando Diniz é a prova de que trabalho é que dá resultado. O resultado não tem como vir antes do trabalho, não dá. Se você bota um prato no forno e tira antes de ficar pronto, não vai ficar legal. Ficar cru, fazendo um lombo lá em sabe? casa. Então, e o Diniz, ele teve também, até pelo elenco mais limitado, ele repete a formação, mantém uma base, tem entrosamento. O São Paulo é aquele típico time que encaixou. Sabe, que não tem grandes estrelas, mas é um time que, para mim, hoje, como time, como conjunto, para mim é o melhor do país, Flávio. Nós vivemos de modinhas, né? Tomara que a modinha seja conservar o trabalho dos técnicos. Vídeo que aconteceu com o São Paulo. Eu estava resgatando hoje, até publiquei na minha rede social, gargalhando, uma manifestação da torcida do São Paulo no dia 3 de outubro, pouco mais de 2 meses, na porta do CT, pedindo a cabeça do Daniel Alves e do Fernando Diniz.
Ah, que bom seria se o Dani Alves voltasse para a Bahia. Ah, eu lembro disso. Pois é, 3 de outubro. Já pensou se você leva isso a sério? Não é? Se leva isso a sério? Então, é bom que as pessoas aprendam. A saída de jogo do São Paulo, ela é de risco, sim. Ela significa 9 gols, portanto, 27 pontos. Vamos para a nossa redação com Osmar Garrafa. Se o São Paulo será o campeão, só o tempo vai dizer. Mas que os números já são de equipe campeã, isso não tem como negar, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. O São Paulo em 2 frentes. O Diniz está dando um jeito no time, isso é verdade, é inquestionável. Os números que eram muito ruins, né? E o futebol que não agradava, as eliminações que viam, elas mudaram de patamar nesse momento. São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. É verdade que em desvantagem com o Grêmio para quarta-feira, mas no Campeonato Brasileiro a rodada do final de semana foi extremamente favorável. Além do bom resultado da vitória contra o Fluminense, deixa eu arrumar a máscara aqui, da vitória contra o Fluminense, o Flamengo, que está perseguindo de perto, muito de perto, a equipe do São Paulo, acabou não vencendo o Fortaleza, e a diferença do São Paulo para as equipes que vêm atrás dele, no caso Atlético e Flamengo, está neste momento a diferença em 7 pontos. 7 para o Atlético, 7 para o Flamengo, só que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Grêmio. Mas nesse momento é hora de mudar a chavinha e pensar na Copa do Brasil. Quarta-feira enfrenta a equipe do Grêmio no estádio do Morumbi. E o São Paulo precisa de gols, porque perdeu, né, Michele? No jogo da ida por 1-0 e para se classificar precisa de 2 gols de diferença. Ou seja, se o São Paulo marcar os 2 gols de diferença, 2-0, não levar nenhum, ele se classifica e atinge a marca, acompanhe os números aí, ó, atinge a marca do 100º gol na temporada. O São Paulo ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 47 gols. Na temporada já marcou 98 gols e está a 2 gols de atingir o 100º. E o que o São Paulo precisa? De 2 gols. Se faz uma vitória por 2-0, vai à finalíssima da Copa do Brasil com 100 gols na temporada e cheio de moral para enfrentar ou o América Mineiro ou o Palmeiras. O Fernando Diniz, né, depois da boa vitória contra o Fluminense, na entrevista coletiva, ele falou exatamente sobre isso que o Celso e o Flávio falavam, sobre as críticas que foram, se foram merecidas ou não, aí a interpretação de cada um, não é? O Diniz foi perguntado como ele e o grupo assimilaram tamanhas críticas, não só por parte dos jornalistas, mas também da própria torcida, como bem citou o Flávio. Há 2 meses o pessoal pedindo a cabeça do Diniz, do Daniel Alves, como é que o grupo assimilou e administrou tudo isso para chegar agora no final do ano, pelo menos em 2 boas frentes com possibilidades de título. Eu acho que o desafio maior foi se fortalecer internamente, enquanto externamente parecia que o mundo estava ruindo em determinados momentos. Acho que essa foi a maior grandeza do time, que é uma coisa muito difícil de se fazer no futebol. Essa máquina que vai moendo, ela vai passando e vai tentando triturar todo mundo. E aqui a gente conseguiu se juntar cada vez mais e tirar o melhor de cada um nos momentos difíceis. Emocionalmente é um time que se mostrou muito, uma palavra da moda, e muito resiliente. Mas nem resiliente talvez nem seja a palavra, porque as porradas que a gente sofreu não fez a gente ficar da mesma forma, que isso eu acho que é uma das definições de resiliência. O time, quando foi tomando as porradas, ele foi se transformando num time melhor. Então é um time muito diferente, que merece escolher nesse momento aquilo que está colhendo. Essa máquina de moer que é o futebol, né? E você vai triturando, treinadores poderiam ser bons. O Diniz poderia ter caído ano passado, se não fosse o gol que marcou contra o Internacional. Depois um monte de gente queria a cabeça dele depois que foi eliminado pelo Mirassol, como se isso fosse a solução dos problemas. Ele está aí um exemplo. Sabe, tem que se ter paciência. Eu acho que no São Paulo foi até por vias tortas. Tinha um processo eleitoral, o presidente estava mais longe do futebol, o Raí bancou. O Raí e o Pássaro foram muito bem. Raí bancou, sabe? Até porque os jogadores que estão lá, eles conhecem quando o chefe é bom ou não é. E os jogadores são fãs do trabalho do Diniz, Flávio. Né? Quando o jogador sabe quando o técnico é meia boca.
Eles também bancaram o Diniz, sabe? Tá aí o resultado. O grupo estava com ele e isso faz muita diferença. Claro ele não perdeu o grupo em nenhum momento. E o mais engraçado, eu achei ótimo, quando eles se fecharam. Dane-se o que está acontecendo lá fora. Deixa os cães ladrarem, a caravana segue. O time desequilibrado do São Paulo, que era essa grande alegação, hoje tem a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, pode fazer 100 gols. Isso aqui é desequilibrado, hein? Não é? Acho que eram desequilibrados alguns comentários, né? Acho que você colocava e mesmo quando eu lembro quando o São Paulo tomou 4 da LDU, um monte de queixas do setor defensivo. Já nessa época eu levantava aqui a tese de que o São Paulo tinha uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Melhor que o Atlético Mineiro, melhor que o Flamengo. E ainda é a melhor defesa? É a melhor defesa. Quer dizer, então as pessoas se apegam a um gol que sofreu na saída de bola para dizer que a defesa é ruim. Pelo amor de Deus. Marcou, né, meu? Aquele gol foi emblemático. Marcou, mas aí é o fato de você se apegar só a um resultado e não às ações de maneira geral. São Paulo joga no campo do inimigo. Então é natural que deixe espaço lá atrás. Né? Nem deixa mais agora. Não, já não deixa, até porque a transição retomada do jogo, a transição também né? Fala um pouquinho mais. E tudo isso é tempo, são ajustes. Não é porque, de repente, você vê algumas falhas aqui que o trabalho não seja bom. Essa questão é ter paciência. As pessoas são muito ansiosas. Então, toma um ansiolítico, vai fazer qualquer outra coisa do que ficar enchendo o saco de quem está trabalhando. Oi, gente, que mal educado esse rapaz. Olha só, se um time mereceu a vitória ontem no Allianz Parque, ele foi o Red Bull Bragantino. Mas o futebol tem dessas, né? Essa história... que é isso aí? Essa história, o Palmeiras, né? Ele venceu e... Será que há um desgaste nos jogadores? Isso é visível? Não é visível? Conta pra nós, Alexandre Silvestre. O Allianz Parque, o Palmeiras abriu o placar após cruzamento de Gabriel Menino e cabeçada de Luiz Adriano. O assistente levantou a bandeira marcando impedimento, mas o VAR confirmou o gol do centroavante do Verdão. Pouco antes do intervalo, Breno Lopes chutou forte e a bola explodiu no travessão. Na segunda etapa, pressão do Bragantino. Após o escanteio, Claudinho colocou na área de novo e na confusão a bola parou na trave. O Everton precisou trabalhar para evitar o gol de Coelho. O Massa Bruta chegou de novo na cabeçada de Ítalo, que acertou o travessão. Arthur e Fabrício Bruno também tentaram empate, mas o gol não saiu. Final, Palmeiras 1, Bragantino 0. Convenceu? Não. Se tinha o Bragantino, por tudo que produziu, o Red Bull Bragantino, como na verdade é o nome real. Bragantino é figuração, né? Red Bull. Red Bull Bragantino, Ontem o mestre falou e é verdade, não existe Bragantino. Existe, fica essa bobagem. É um nome. Vou falar RB Bragantino, é o nome do time, está fazendo investimento, tá certo, é o time, não é o produto. E você olha esses times que estão lá embaixo, e o Red Bull é um deles, mas você nota que os times são muito ruins mesmo. Vasco, Botafogo, Sport, o Bahia está jogando muito mal, Curitiba, Botafogo, esses times aí. Não é o caso. Esse time não, esse time você já vi pelo menos uns 2, 3 jogos, ele poderia ter melhor sorte. A questão de o Claudinho é ótimo. Nossa, é uma questão de se acertar e acho que briga, inclusive, provavelmente estará na Copa Sul-Americana. Pode acontecer de ser rebaixado? Pode, porque o futebol tem assim, mas não me parece. Agora o Palmeiras precisa dar uma ajeitada na vida. Ontem realmente o fator sorte serve muito. Claro que o Palmeiras já perdeu muito jogo porque deu azar, que as coisas acontecem. Mas ontem realmente foram 3 pontos, mais devido a estar num dia inspirado, né, com muita felicidade, do que pela bola que jogou. Pela bola que jogou não dá nem para empatar, era para perder. Beleza, bora então falar agora com um dos líderes do Corinthians. Aqui o nome dele é João Alves de Assis Silva. É um gigante porque ele tem 1,89 m. Você conhece ele ali como Jô, atacante do Timão. Seja muito bem-vindo, Jô, aqui é o Gazeta Esportiva. Finalmente conseguimos conectar com você. Jô, é evidente a evolução da equipe depois da chegada do Wagner Mancini. Então, bom, primeiro eu espero que você tenha tido um Natal excelente e que você tenha um 2021 maravilhoso também. Mas, de cara, eu te pergunto o seguinte, Jô. O que o Mancini fez de diferente para melhorar o desempenho do Timão, que eu tô achando que tá
apresentando um futebol muito bacana, muito consistente. E aproveitando, o torcedor pode sonhar mesmo com essa vaga aí na Libertadores? Boa noite, brigadão por nos atender. Boa noite. É um prazer imenso mais uma vez estar participando do programa. Um Feliz Natal para vocês também, né? Atrasado, mas espero que todo mundo tenha passado um Natal maravilhoso, né? E um feliz 2021 para todos, que Deus possa abençoar cada um de nós após um ano tão difícil, né, que nós estamos passando. Sem dúvida nenhuma, né? Uma evolução muito grande, né? O Mancini tem uma maneira de trabalhar e uma filosofia de trabalho de jogo muito interessante, no qual a gente conseguiu pegar isso rapidamente, né? É claro que ainda não é o ideal, está longe de ser o ideal, mas já se apresenta uma melhora muito grande daquilo que nós tínhamos apresentado no começo do Campeonato Brasileiro, né? Um jogo a gente já consegue ter uma posse de bola um pouquinho melhor, já consegue agredir o adversário já com uma certa frequência, né? Chance de gols, a gente já vê nos últimos 3, 4 jogos aí bastante, né? E agora é trabalhar para que essa chance se conclua em gols, né? Mas uma equipe já que você já começa a ver uma evolução muito grande e dentro da competição já começa a sonhar, com certeza, com a equipe que a gente tem, com o clube que é o Corinthians, em sonhar em Libertadores, né? Então, que é o que está mais perto, mais próximo ali, né, da gente ali. Se eu não me engano, são 5 pontos, né, que nos dá ali uma vaga no G4 ali, está ali entre G6 e G7, dependendo do que vai acontecer ainda na Copa do Brasil, mas nos dá, sim, essa oportunidade de poder pensar em Libertadores. Boa, Jô, é isso aí. E aí, Celso? Ô Jô, boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, prazer enorme falar contigo, seja sempre bem-vindo, diga-se de passagem. O Corinthians, normalmente é rotulado, né, por ser um time defensivo, reativo, que a característica dos jogadores é essa, blá, 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 e de repente a gente vê um Corinthians mais organizado, mais rápido na transição para o ataque e também mais ofensivo, como foi contra o Botafogo. Aqui você acredita isso? Trabalho do Mancini, confiança ou uma mistura de tudo isso? Boa noite, Celso. É um prazer falar novamente com você, né? É de tudo um pouco, né? A gente sabe que dentro do futebol, eu já estou 17 anos, graças a Deus, dentro do profissional, e isso acho que todos os jogadores vão falar em unanimidade, né? A confiança. A confiança, ela voltou, né? Então, você acaba tendo a confiança, o futebol começa a sair, as jogadas já saem com mais naturalidade, enfim, realmente, é claro, é o trabalho do professor Mancini também, né? Que ele tenta, hoje a filosofia dos técnicos que estudaram e que hoje em dia estão aparecendo por futebol é isso, é você marcar bem, mas não hesitar de jogar, né? Não hesitar de atacar. Você tem que ter uma defesa consistente, sim, claro, com todos os jogadores procurando marcar, mas você não abdicar de atacar, de ter coragem para jogar. E a gente passou a ter isso, a gente passou a ter coragem, passou a acreditar, né, no elenco, que tem jogadores fantásticos. Se for pegar um por um aqui, eu vou ficar sempre citando jogadores que tiveram história, tem história dentro do futebol. Então foi uma junção de tudo, né? Então a gente fica muito feliz, né, que tenha aparecido, como eu falei, volto a frisar, ainda está distante daquilo que a gente quer. Sim, um futebol apresentável, claro, bom, mas ainda tem muita coisa para apresentar. Eu, particularmente, falo que tem muito que crescer ainda não está no meu ideal, daquilo que eu sei que eu posso render, mas as coisas já estão acontecendo já de uma forma mais natural, então a gente fica muito feliz com o desempenho. Aí, o Jô tá no jogo, quando o Jô tá lá jogando, tem gol. Isso é uma maravilha. Flávio Prado. Jô, boa noite. Como é que você está fisicamente? A gente sabe que você é um atleta que precisa sair, fazer aquele pivô para quem vem de trás, e você estava com dificuldade de se acertar, né, fisicamente nesse retorno. Como é que você está agora e já dá para fazer todo aquele movimento que você costuma fazer, o movimento do pivô, do homem que abre espaço para quem vem de trás? E lembrando que o Jô pegou Covid, né? Então como que está a sua recuperação? Você já está com o fôlego normal, como antes, Jô? Boa noite, Flávio. Prazer imenso de novo estar falando com você.
Realmente foi difícil para mim, né? Muitos podem ter visto um começo meu pelo fato de eu ter feito o gol na estreia, depois de eu ter feito o gol na final do Campeonato Paulista, depois fiz nos 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro também fiz gols, mas fisicamente eu não estava no meu ideal, né? Eu estava vindo de 7 meses sem jogar. A ideia era ficar 20 dias fazendo trabalhos de laboratório e trabalhos físicos, mas aí teve a lesão do Bozelli e acabou que eu tive que acelerar essa minha reestreia, né? Mas com um pouco de experiência e com força de vontade, acabei fazendo praticamente 13 jogos seguidos, 90 minutos. Isso sobrecarregou, tanto que veio a minha lesão na panturrilha e em seguida veio, infelizmente, o Covid, né? Mas foi até bom porque nesse período eu consegui recuperar da panturrilha, recuperar o Covid e fazer a parte física no qual eu precisava. E aí, tanto que eu consegui voltar e agora já apresento um futebol melhor. Já ter uma mobilidade melhor, já consigo fazer, né, o que eu sei fazer de melhor, que é o pivô, que é abrir espaço, é fazer uma tabela, vir de trás. Então, já sinto que cada jogo isso vem melhorando. Então, é difícil, às vezes o torcedor talvez não entenda isso e com razão, às vezes querem o resultado imediato e a gente sabe disso, que no Corinthians essa cobrança é grande, mas a gente sabe que houve alguns problemas e que agora que eu estou conseguindo ter uma sequência. Beleza, e agora o José Paes tem uma pergunta para o Jô, direto da nossa redação. Fala, José. Oi, Jô, um abraço para você, um prazer muito grande falar contigo. A minha pergunta, ela foge um pouquinho da bola, do dentro de campo. Eu queria falar com você sobre racismo. Eu sei que você já sofreu com racismo quando jogava lá no CSKA Moscou da Rússia, você, o Wagner Love, enfim. Como que você vê o racismo hoje no futebol, Jô? Você acha que ele aumentou? Você acha que os racistas perderam medo de se manifestar? E mais, e ainda completando essa pergunta, Jô, você, se sofresse um caso de racismo hoje enquanto joga a bola lá pelo Corinthians, você sairia do campo? Deixaria o campo de jogo? Boa noite, um prazer imenso falar com você também. É uma situação muito chata e difícil, né? Eu passei por um momento desse no CSKA Moscou, mas na época, como a internet, o mundo social hoje em dia, né, a tecnologia antigamente não tinha tanto, então acaba que muita gente sofreu na época, mas não tinha oportunidade de falar, nem de se expressar, não tinha como colocar isso à tona devido às dificuldades que nós tínhamos antigamente, né, na questão de tecnologia, né? Hoje em dia já é mais explícito, já é mais direto, então aí acaba a gente sofrendo um pouquinho mais. Estou falando nós, no caso, incluindo nessa época, porque eu já sofri esse tipo de racismo, né? Mas eu acho que o mais importante é isso que está acontecendo, as pessoas realmente se posicionar, se colocar perante a situação, acho que não só do racismo, mas qualquer preconceito social, racial, enfim, qualquer um, as pessoas têm que se posicionar para ver se a gente consegue diminuir isso. O que hoje em dia está tendo muito mais pelo fato da internet, também ajuda bastante em se mobilizar todo mundo, né, e tentar combater isso, que é muito chato, né? Hoje, claro que se eu sofresse, talvez eu não sairia da partida, do jogo, porque a minha profissão é a minha entidade do Corinthians, precisa do jogador, então eu não sairia, mas com certeza depois da partida eu iria me posicionar, eu iria dar um jeito ali da pessoa que cometeu essa coisa que é muito chata, pagar por aquilo que tem feito, como alguns que eu vejo que tem acontecido, né? Tá certíssimo, eu assino embaixo, concordo, mas que a gente tem que tentar se mobilizar todos para poder diminuir isso, que é muito chato, né? É muito ruim. Horrível, Jô. Inclusive, eu acho que é até difícil prever a reação que a pessoa vai ter num momento desse, né? Então, é difícil falar assim, você sairia do campo. Às vezes você não sabe se você vai meter um tapa na cara de quem te ofendeu, né? É difícil mesmo. Tem
Tem que respirar fundo, mas fazer o BO depois do jogo. Flávio Prado, última pergunta para o Jô. Tá, ô Jô, você teve essa dificuldade que a gente já colocou aí, você também colocou, mas você tem 2 companheiros, um com muita habilidade, o outro que pega muito bem na bola. Estou falando do Casares e estou falando do Otero. Já deu para vocês trabalharem isso com o teu tamanho, com o teu poder de definição? Já deu para vocês trabalharem o que vocês podem fazer juntos? Então, Flávio, a importância de você ter uma equipe consistente e você acaba conhecendo os jogadores, né? É lógico que a gente tem um elenco recheado de jogadores que têm capacidade de jogar, isso aí sem dúvida nenhuma, mas conforme você vai jogando com aqueles mesmos jogadores, você vai conhecendo. Então, o Casares e o Otero, hoje, que vem jogando, são jogadores que eu já tenho há pouco tempo jogando junto, então a gente acaba se conhecendo melhor. O Casares é um cara que tem uma inteligência muito grande, né, um potencial de assistência e de enxergar o jogo com uma qualidade refinada, então agora a gente está começando a se entender um pouquinho melhor nos últimos jogos, né? O Otero já é um cara que tem um chute já potente, já é um cara que gosta já de drible, de ir no fundo e cruzar. Então, tudo isso a gente vem ajeitando, isso que eu não falei, é muito importante você ter um time consistente e conseguir repetir, talvez, a escalação, isso que é o sonho de todo treinador, repetir por vários jogos a mesma equipe, que aí vai te dando um corpo, vai te dando um entrosamento. Então, não só ele, como a gente está se conhecendo, os outros jogadores que chegaram, para poder dar essa quantidade ainda nas últimas 11 rodadas que faltam. Valeu, Jô. Super obrigada por sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Que você tenha um bom descanso aí nesses dias agora e um excelente 2021 com muita saúde e muitos gols para você, tá bom? Obrigado a vocês aí também. Excelente 2021 para todos. Deus abençoe. Beijo. Muito legal, né, ter o Jô falando aqui. Muito, sempre. Muito legal. E esclarecendo essa questão também da parte física, né? Você vê, ele teve que apressar o retorno dele por causa do Bozelli e aí ele acaba se machucando. Que loucura. O Covid o ajudou a se recuperar da panturrilha. Coisa de maluco. Providência. Né? Mas não é uma coisa de maluco. Você pega uma doença para você poder curar uma dor física. Ele. É um negócio impressionante. Gente, vamos voltar a falar do Palmeiras? Academia de futebol de novo com o Silvestre. Silvestre, me fala uma coisa. O Abel tá sofrendo com essa história de brigar nas 3 competições, né? O desgaste dos atletas é bem visível. Então, conta pra gente. É o ônus, né, Michele? Boa noite para todo mundo. É o ônus de quem disputa aqui no Brasil várias competições e vai bem nessas competições. Então, o Abel Ferreira ontem foi nítido. Ontem, à noite, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, ficou nítido que o time morreu principalmente no segundo tempo. Só não tomou o empate porque 2 vezes a bola deu na trave, o Everton fez pelo menos uma grande defesa e os atacantes do Red Bull Bragantino erraram a pontaria. E o Palmeiras talvez tenha se atrapalhado taticamente também por falta de gás, por falta de fôlego. Ele colocou inclusive time misto ontem, disse que não era pensando no jogo da próxima quarta-feira, que vale a vaga na final da Copa do Brasil contra o América, e sim que ele tá dosando de acordo com o departamento médico, fisiologia. Vamos ouvir as explicações do português Abel Ferreira a respeito dessa queda de rendimento do Palmeiras, não só no jogo de ontem, mas nas últimas partidas. Nós temos 2 dias para preparar o nosso jogo. Em contexto de recuperação, o nosso adversário, por exemplo, tem uma semana inteira para o preparar. Portanto, logicamente que nestes jogos a condição física conta e sobretudo na segunda parte, porque não há milagres, mas cumprimos o nosso papel. Isso é que é o mais importante. Com hoje foi preciso usar o perfume do suor, que às vezes temos que usar o perfume que cheira bem. Hoje não deu para nota artística, deu para usar o suor e continuamos na luta. Eu não consigo treinar, eu não consigo fazer exercícios. Não dá para treinar em treino, não dá para treinar. E a única forma que eu tenho, já vos disse, é treino de taxa específico, parado, treino e audiovisual. É assim que eu treino agora, não há outra forma de treinar, é assim, porque eu tenho que recuperar estes jogadores. Eu tenho que os recuperar. E não dá para jogar de 2 em 2 dias, nós de 2 em 2 dias estamos a jogar. Acho que somos a única equipa no Brasil que anda a jogar de 2 em 2 dias.
E para tentar treinar em algum momento, teve treino hoje, aquele treino de recuperação física, né? Principalmente para quem atuou mais tempo no jogo contra o Bragantino. A programação do Palmeiras é folga só na sexta-feira, dia 1º. Tem treino amanhã, tem jogo quarta contra o América, treina na quinta, descansa na sexta, folguinha, sábado e domingo, pega firme no batente, porque depois tem jogo contra o River Plate. Vamos dar uma olhadinha na sequência de jogos. Palmeiras, eu recortei 3 jogos na sequência do Verdão, na temporada. Uma partida para cada campeonato, todas fora de casa. Então é o América depois de amanhã em Belo Horizonte. É o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. No dia 5 de janeiro, a primeira partida do ano de 2021 para o Verdão é contra o River Plate na Argentina, jogo de ida da semifinal da Libertadores. E no dia 9, de novo, o Campeonato Brasileiro, o Verdão encara o Sport na Ilha do Retiro. Não tem descanso, não tem sossego, Michele. E a gente fala assim, né? Nossa, vai começar o ano, né? Com toda a energia positiva. Gente, ele já enfrenta logo um River Plate. Em River Plate, Argentina. ainda por cima, Pelo amor de Deus, chama o padre, o pastor, todo mundo para já dar uma ajudada, porque pela madrugada. É uma coisa muito séria isso que ele falou sobre treinamento, porque se você não treina, você não vai conseguir desenvolver bem. As coisas. E ele falou, ele não dá para ele fazer um treino tático no meio do treinamento físico. O jogador não tem boa condição física, ele não vai conseguir assimilar o lado tático que o time tem que jogar em velocidade. Eu achei, em português tem umas frases gozadas, né? Ele fala assim, temos que mudar o cheiro do suor. Às vezes o suor é mais forte, às vezes é mais fraco. Mas gostei do que ele quis dizer. Tem hora que você tem que desacelerar, porque você não tem condição. Isso que o Palmeiras vai fazer, um espacinho bem pequeno, o que o Luxemburgo chamava de pijama treine. Tem uma hora que o cara tem que parar, sossega, para que você possa render. Mas complicada a vida do Palmeiras. E pior que não dá nem para... Hoje eu estava ligado, estava o jogo do Chelsea. O Chelsea não jogou no sábado? Quer dizer, jogou no sábado, está jogando hoje? Ele faz essa loucura na Inglaterra. Na Inglaterra também. Aliás, o Manchester City não jogou porque 5 jogadores testaram positivo. Já tinham 2, um deles era o Gabriel Jesus, e a Premier League não deixou o jogo ser realizado. Você vê, diferente daqui, né? Que vai como pode ir, né? Olha, o Santos quase conseguiu deixar a Vila Belmiro com vitória para cima do Ceará. No fim, o empate só aumentou o jejum de vitórias no Brasileirão. A última já faz um mês. Santos e Ceará na Vila Belmiro. Intenso, o Peixão abriu o placar logo aos 10 minutos. O gol foi dele, é claro. Marinho recebeu na entrada da área depois de uma bela arrancada de Soteldo e mandou no cantinho do Fernando Praz. A resposta do Vozão veio ainda na primeira etapa. Jogada envolvente dos visitantes e Bruno Pacheco encontrou Kleber, que subiu bem e exigiu um milagre de defesa do goleiro John. No rebote, Samuel Xavier só teve o trabalho de empurrar para o barbante e deixar tudo igual. O Santos sufocou e teria vencido o jogo se o Arthur Gomes não tivesse desviado com o braço, o que seria um gol olímpico do Marinho. Claro que o VAR revisou, anulou e a partida acabou assim mesmo. Santos 1, Ceará também 1. Nós dominamos no começo do jogo, fizemos o gol, podíamos ter feito o segundo gol. Esse tipo de jogo é assim, né? O adversário tem uma bola aérea muito boa e num contra-ataque essa bola aérea... até que bateu no Lucas Braga, a bola no cabeceio, o goleiro rebate, pode para acontecer. Muito bom. E o Santos? Tem jogo que tem time, adversário, sei lá por quê. O Santos é mais fácil ganhar do Liverpool no Anfield do que ganhar do Ceará. Eu não sei porque não ganha do Ceará, não ganhei de novo ontem, né? Verdade, e o Santos também está focado agora no Boca, né? Boca já conhece adversário, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Tranquilo. Tranquilo. Sabe? Tranquilo, vai ser tranquilo, Santos e Boca. Isso aí. Bom, e agora recadinhos pelo WhatsApp. Salve, galera Gazeta Esportiva, a coleção de Guarulhos. Com certeza vai. E se não tivesse perdido tantos pontos em casa, tava disputando o título. Vai, Corinthians! Boa tarde, Michele. Boa tarde, Celso. E boa tarde, Flávio. Sim, o Corinthians vai sim. Com certeza vai garantir uma vaga para a Libertadores. Vanderlei Rodrigues de Arthur Alvim. Vai, Corinthians! Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. E boa noite, Flávio. Essa pesquisa que vocês fizeram, sim, o Corinthians vai chegar na Libertadores. Obrigado. Corintiano, ficou felizão com o Jô aqui no programa hoje, né? Parabéns para nossa produção. Bom, de volta com o Silvestre, direto da Academia de Futebol. Palmeiras já de olho no América Mineiro, mas pensando lá na frente, o Felipe Melo já tá com sede de voltar a jogar, né, Silva?
É verdade, Michele. O Flávio agora citou frases interessantes do Abel Ferreira, né, Flávio Prado? O que ele disse em relação ao cheiro da vitória é que a vitória muitas vezes vem com cheiro de perfume, outras tem que ser com cheiro de suor. E quem está derrotando o tempo e suando muito a camisa é o Felipe Melo, que teve uma séria lesão no tornozelo, fraturou o tornozelo, faz 50 dias que ele passou, mais ou menos 50 dias que ele passou por uma cirurgia, prometeu voltar antes das previsões médicas, ou seja, janeiro, e pode rolar. Tem o Felipe Melo já treinando hoje na academia, aqui mesmo, atrás de mim, no campo com bola, mancando um pouquinho, protegendo ainda a pisada, né? Mas ele já estava treinando nas partes internas da academia e agora com bola no gramado, paulatinamente o Felipe Melo vai retornando. Quem está fora de combate do jogo de quarta-feira é o Gabriel Veron, infelizmente lesão na coxa, ele sentiu aquela estilingada na coxa direita ontem no segundo tempo, deixou o jogo chorando, está fora da semifinal contra o América e passa a ser dúvida para os jogos contra o River Plate nas semifinais da Libertadores da América. Em compensação, o Rony, que foi poupado do jogo contra o Red Bull Bragantino, treinou normalmente e esse atacante deve ficar à disposição do Abel Ferreira para encarar o Coelho na quarta-feira. Já que falei muito em cheiro nesta minha participação, eu estou sentindo um cheirinho, Michele. Um cheiro de título do lado de lá desse muro verde. Do lado de lá, Michele. Tchau. É isso aí, valeu, Silvestre. Ele pode até estar sentindo o cheirinho de título do lado de lá. O Flamengo sentia muito cheirinho, né? Não tinha muito negócio de cheirinho. Sabe, Cuidado. Mas o Palmeiras também me lembrou aqui, Vinícius Sacomani, com toda a propriedade, o Palmeiras tem 3 frentes. Campeonato Brasileiro é mais difícil, ok. Mas a Copa do Brasil depende dele. Libertadores da América depende dele. Tá, mas depende do próprio esforço. Eu acho que a Copa do Brasil é o grande alvo do Palmeiras. Eu acho que é a competição onde dá para garantir né? É claro que ele foi mal aqui contra o América, mas ele é melhor que o América e dá para ganhar. Então, e depois da prova final com o São Paulo e com o Grêmio seria pau a pau. Então, eu acho que esse é o grande mote do Palmeiras, realmente. Não dá para achar que, porque ganhou o Campeonato Paulista, já ganhou o ano. Não dá. E o River Plate, dá para ganhar? Sim. Só que o River Plate é mais time que o Palmeiras. Com reza, e está menos desgastado. Isso é impossível de quebrar? Não, não é impossível. Futebol não é assim. Mas realmente é a parada mais complicada. O Palmeiras pegou o pior adversário que podia pegar. E justamente o mais difícil. Assim, Palmeiras, com todo respeito à campanha do Palmeiras, pelo amor de Deus, a campanha do Palmeiras é ótima, é a melhor campanha da Libertadores da América. Mas se você olha os adversários, o Palmeiras não pegou ninguém assim, sabe? Vai pegar dia 5 de janeiro. Né? Se olhar bem, ninguém pegou ninguém, né? Tem muito time ruim na Libertadores. Não, o Boca ainda Quem que o River Plate pegou, Celso? O River pegou São Paulo, pegou a LDU, pegou o Nacional do Uruguai, que é um time de... porcaria. Não é porcaria. É assim, meteu 6. É assim, são 2 jogos. São 2 jogos. Tricampeão de Libertadores. São 2 jogos legais, 2 jogos. O River, o negócio do River é que ele está jogando muito menos que o Palmeiras. Tem um time montado há 8 anos e o Abel Ferreira chegou agora e está com o time desgastado. A chance do Palmeiras é encaixar um jogo bom, que consiga de repente fazer uma boa vantagem. Rezar. Nos 2-0 e depois... Chama o Padre Carlos. Aliás, um abraço, Padre Carlos, da paróquia Nossa Senhora do Brasil, né? Acho que é Nossa Senhora do Brasil, né, Fernanda? Um abraço para ele que veio aqui, protegeu, benzeu toda a nossa redação, que é muito importante. Ficou com um cheirinho de paz. De paz. Falando em redação, da nossa redação abençoada, Osmar Garrafa fala do problema que o Diniz vai ter para substituir o Reinaldo, suspenso para esse jogo de quarta-feira. Diga aí, Garrafa. A redação abençoada e agitada. Você não acredita, Michele? Os meninos ficam por aqui, acompanhando a Gazeta Esportiva. Você não sabe quem eles estavam imitando já. Olha só, estavam imitando o Antônio Scott. Celcinho, Felipe. Olha só o carinho da nossa equipe com os nossos telespectadores. Essa molecada aqui é impossível nessa redação. Mas estou concentrado, focado aqui para falar do São Paulo, que esquece nesse momento o Campeonato Brasileiro, onde, para a alegria do Celso Cardoso, ele é o líder a 7 pontos do grande Sampaoli e também do Flamengo, do Rogério Ceni, e agora focado no Grêmio do Renato. Hoje o São Paulo já iniciou os trabalhos
e com um problema, né? O Reinaldo, numa forma muito infantil, lá na partida em Porto Alegre, finalzinho de jogo, numa discussão, tal, que não levava a coisa nenhuma, o Reinaldo, King Naldo, se sentiu o rei da cocada mesmo, foi para cima do árbitro, ganhou o terceiro amarelo, o Canário da Terra está fora de um jogaço importante e é um dos principais jogadores do São Paulo. E aí, como fazer? O Diniz tem surpreendido até na outra partida que ele não tinha o Daniel Alves, ele apareceu com, não tinha o Luciano, ele apareceu com o Tietê. Agora, será que ele apronta alguma surpresa pela esquerda? Mas tudo indica que o Léo Pelé acabe aparecendo como novidade no setor. A definição do time acontece amanhã e aí o São Paulo na próxima quarta-feira precisa de 2 gols. Perdeu na ida 1-0, vence por 2 gols, atinge 100 gols na temporada e garante vaga na decisão da Copa do Brasil. E se for vitória por 1 gol de diferença, independentemente do placar, 4-3, 2-1, 5-4, decisão nos pênaltis, como gosta o nosso José Paz. Michele. Tá certo, Osmar Garrafa? E aí? O Reinaldo, ele vive um momento muito bom. Para mim, é o melhor lateral esquerdo jogando no Campeonato Brasileiro. É mesmo. Né? Mas, por outro lado, contra o Grêmio, ele não foi bem. Curiosamente, ele não foi bem. Ele não foi bem no apoio, porque ele sempre vai bem, né? Mas no setor defensivo, quando entrou o Ferreira pintou e bordou do lado dele. O gol, inclusive, do Grêmio surge numa falha do Reinaldo, depois a bola bate na Arboleda. Não foi dos dias mais felizes. Ou da noite, perdão, das mais felizes. E o Léo Pelé, eu acho que cumpre bem o papel dele ali na esquerda, né, Flávio? Ele não tem a força de chegada do Reinaldo pelo lado esquerdo, que é o jogador de fundo, né? O São Paulo não tem pontas, joga com os meias que fecham. O Reinaldo vai muito forte lá no fundo e é um jogador de muita criatividade. O Léo pode fazer esse trabalho, mas não tem a mesma força de chegada do Reinaldo. E outra coisa, o Reinaldo é o batedor de pênaltis oficiais de São Paulo. Um gol de diferença é um resultado muito normal contra o Grêmio, decisão por pênaltis. Mas a fase está boa, né? Quando a fase está boa, as coisas acabam se ajeitando e tal. Mas vai fazer muita falta o Reinaldo, sem dúvida. É o campeão paulista? O quê? O quê? Final paulista no campeonato? Essa é uma expectativa, né? Ontem no mês todo mundo achou que era. Vamos devagar que pode dar América e Grêmio, né? Não que eu queira, mas é. Nossa, já pensou? Não pode, não pode? É Palmeiras e São Paulo na cabeça. Você acha que é o quê? São Paulo e Palmeiras. Ele acha Grêmio e América. Eu sou anarquista, né? América e Grêmio, mas eu acho que vai. Eu espero que seja final paulista, seria muito legal. Final paulista, vamos lá. Resultado da nossa enquete. O Corinthians vai conseguir alcançar uma vaga para a Libertadores? A maioria respondeu que sim. 62% dos votos. Acabou, galera. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva ao vivo. Vem com a gente, porque agora com o Jornal da Gazeta e a Luciana Magalhães. Tchau, Celso. Tchau, Flávio. Beijos. Tchau, tchau.